Olá, olá, amados, amadas, portador da luz, portadores da luz. Estamos aqui começando o nosso ciclo de lives no Ser Mais Você. E eu tô tão feliz. Tô muito feliz por esse movimento, por essa oportunidade. Rose, bem-vinda. Patrícia, minha convidada de hoje, bem-vinda. Já vou colocar você aqui na tela, Patrícia. Vamos ver se vai dar certo aqui, com a graça de Deus. Márcia, bem-vinda. Ai, amados, é tão bom encontrar vocês aqui já de novo, né? Um novo ciclo, um novo ano. Gente nova chegando aqui para os nossos movimentos. Olha a Patrícia aí, bem-vinda, amada. Tudo bem? Está me escutando bem? Estou te escutando e te vendo bem. Acendeu uma luzinha aqui. Ai. Pronto, aqui também estou me ajeitando. Então, seja bem-vinda, amada, abrindo os nossos ciclos de conversas aqui na comunidade Ser Mais Você. E para mim é uma felicidade a gente começar o novo ciclo de 2024 com uma convidada nova. Bem-vinda, querida. Obrigada, Ana. Feliz de estar com você nesse momento, abrindo esse ciclo, abrindo essa etapa, né, nesse ano que vem aí. Eu fiquei muito feliz mesmo com o convite de poder contribuir aí no seu canal, com os meus conhecimentos, com as ferramentas aí que eu venho tanto trabalhando, estudando. E é com muito carinho, muito alegria que eu venho aqui hoje, nesse encontro com você, com o pessoal. Boa noite, pessoal. E eu espero que seja uma linda, muito conectada para todo mundo. Eu não tenho dúvida disso. Malu, bem-vinda também. Curvas da Face, tá chegando aí, seja bem-vinda. Bom, amados, amadas, então vamos lá, deixa eu só fazer a abertura aqui oficial. Paty, daí nós já começamos o nosso papo, né? Então, aqui, né, essa é a comunidade Ser Mais Você, é um espaço, um lugar de partilhas, de conhecimento, de conteúdo, voltado para o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a espiritualidade. Eu estou nesse momento, Ana Madiarim, a guardiã desse espaço, desse lugar chamado Ser Mais Você, que é um canal aqui no Instagram que já temos, olha, quase 10 anos aqui, Patrícia, atuando. Sempre trazendo esses movimentos, né, para expansão, para iluminação, para evolução, focada nesse caminho, né, porque é uma jornada, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento é uma construção que é individual, mas a gente não precisa caminhar sozinhos, né, a gente pode nos dar as mãos uns com os outros e nos apoiar para que todos possam seguir juntos, né, aquela ideia, ninguém fica para trás. A gente dá as mãos uns aos outros e todo mundo avança, cada um à sua maneira, cada um da sua forma, no seu ritmo, no percurso que escolhe fazer, mas lembrando que sempre tem pessoas caminhando também, então a gente pode se apoiar, né? É seguro buscar apoio naqueles lugares onde tem pessoas que pensam como a gente pensa, veem a vida como a gente vê, ou então percebem que tem algo a mais na vida que não é só essa loucura, né, da 3D, de trabalho, correria, competição, concorrência, meta, estresse, ansiedade, angústia, burnout, né? Como tem... mais, né? Como? Eles estão na busca também de algo a mais. Sim, sim, sim. Mas o que eu vejo assim, nessa linha que eu estou trazendo, Patrícia, tem muita gente que está nessa loucura lá de fora e que nem sabe que existe esse outro espaço de busca, né? Sim. E tem outras pessoas que estão nessa busca e tentando achar um ponto de equilíbrio aí entre essa loucura toda e esse espaço, né, de conexão, de introspecção, de interiorização. Então, queridos, queridas, né? Você que está aqui ao vivo, você que vai assistir essa live depois, gravada, né? Vai ficar sempre gravado. Aqui no Ser Mais Você, a gente traz a cada semana 3 parceiros, convidados, amigos, irmãos de jornada, para falar de temas diferentes que nos apoiam nesse processo de autoconhecimento. Ainda que seja um processo individual, muitas vezes o olhar de uma outra pessoa nos apoia
a ver aquilo que nós não estamos vendo, né? Ou a dica, uma fala, uma palavra, uma frase, um exemplo de alguém que está aqui nas lives pode fazer total diferença para você e te apoiar no seu caminho que é individual, que é pessoal, tá? Então, a cada mês, dentro de cada mês, a cada semana, nós trazemos 3 ou 4 convidados, né? E essas pessoas voltam no mês seguinte, na mesma semana, no mesmo dia, para a gente dar sequência à nossa conversa de acordo com um olhar que é único também desse convidado, desse parceiro, desse amigo, tá? Então, sintam-se todos convidados aqui nesse movimento nosso. A gente vai seguir o ano nesse movimento. Para vocês terem uma ideia, ano passado foram mais de 140 lives que a gente teve aqui no canal, com pessoas diferentes, trazendo essas perspectivas diferentes. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso ajudou muitas pessoas na sua jornada, no seu caminho, no seu despertar, pelo menos para trazer clareza sobre determinados aspectos da sua vida, né? O que já é uma grande coisa. E aí, abrindo essa nossa jornada de hoje, abrindo, né, essa jornada de um ano e começando aqui nesse mês de janeiro, dando o pontapé inicial, a gente tem minha querida convidada, amiga Patrícia Magalhães, que eu tive a honra de conhecer no ano passado, né, de interagir com ela, de trocarmos informações. Patrícia é fisioterapeuta, osteopata e trilha esse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade já há muitos anos, procurando integrar saúde e espiritualidade na sua jornada, tanto pessoal, como mulher, como mãe, como filha, como esposa, como amiga, como parceira, quanto nesse papel de profissional da área da saúde. Então, a gente tem muito a aprender com ela nesses nossos encontros mensais. Estamos começando hoje, né? Vamos ter aí, ao longo do ano, um encontro por mês e cada um de vocês é nosso convidado para vir conosco, partilhar, conversar, trazer as suas dúvidas, trazer as suas percepções, para que a gente possa formar aqui um quantum, né? Um movimento energético que reverbere para todos os que estão em nossa volta, né? Para nós que acompanhamos um pouco da espiritualidade, da ideia da quântica, né? De como a energia se propaga, a gente sabe que um movimento nosso, individual, afeta todo o núcleo em nossa volta, nossa família, nosso ambiente de trabalho, nossos vizinhos, a sociedade mais próxima de nós, afeta todo mundo. Então, sejam muito bem-vindos a esse espaço. E junto aqui com a Patrícia, vamos expandir o nosso olhar. E hoje ela vai trazer um tema bem especial, que é uma fala sobre a conexão do corpo, mente e alma, como é que nós percebemos esses movimentos a partir desse olhar do autoconhecimento. Então, olha, já separa papel, separa caneta, vai ter umas perguntinhas aí poderosas, chaves, para vocês fazerem uma autoavaliação, né? Fazerem tirar um momento para refletir um pouquinho, e essas perguntas e dicas que a Paty vai trazer, eu tenho certeza que vão fazer muita diferença na sua vida, tá bom? E aí, antes da gente entrar no assunto, eu vou pedir a Paty que se apresente um pouquinho para a gente. Só, Paty, deixa eu dar boa noite aqui para Renata, para Rita, quem mais que chegou aí? Fala, Vita. Enfim, todos vocês que estão chegando aqui conosco, sejam todos muito, muito, muito bem-vindos. Paty, eu vou pedir para você se apresentar, falar um pouquinho da sua história, né? Como é que é a sua jornada nessa linha da saúde, da espiritualidade, do autoconhecimento, como é que isso começou, né? E vou pedir a todos esses amados que estão aqui com a gente, olha, vocês sabem, né? Para o Instagram, que é um algoritmo, distribuir esse conteúdo tanto para os seguidores da Paty quanto para os nossos aqui do Ser Mais Você, esse algoritmo precisa entender que vocês estão gostando do assunto, que está sendo legal para vocês, que está sendo interessante. Se estiver sendo, se vocês estiverem gostando, gruda seu dedinho aí no curtir, clica muito no curtir aí, compartilha essa live com seus amigos, com seus conhecidos, né? Interage com a gente aqui nos comentários, é super importante a gente
ter noção de como é que vocês estão recebendo esse conteúdo, até para a gente ajustar a nossa conversa para vocês, porque é para vocês que estão aqui no ao vivo. Então, para que nós possamos contribuir mais com vocês, tá bem? Então, Paty, enquanto a galera vai fazendo esses movimentos aí, minha querida, conte um pouquinho. Patrícia, quem é Patrícia? Como começou essa história? Vamos lá, boa noite, pessoal. Alegria mesmo poder estar aqui, como eu já disse, né, Ana? Poder contribuir um pouco para esse olhar que eu venho tanto estudando, percebendo e vivenciando, tá? Então, assim, a minha jornada, a partir desse tema, ela começou muito cedo. Desde cedo, eu já tinha questões que eu vinha sempre na pergunta, né? Que se existia sentido. Quem é Deus? Quem é esse universo que a gente vive? Porque eu sinto. Então, eu tinha perguntas muito diferentes dos meus amigos, assim, das pessoas que me rodeavam. Eu me sentia diferente das pessoas. Meus questionamentos eram muito profundos. E eu era sempre chamada na minha casa para não contestar a escola, não contestar lá na Eucaristia. Então, isso era sempre uma questão do universo que a gente vive, porque eu sinto. Então, eu tinha perguntas muito diferentes. Pronto, tirei o áudio. A princípio, a fisioterapia, né? E dentro da fisioterapia tinha a questão da psicologia. E ali eu percebi que para eu atender aquela pessoa, eu precisava compreender muito de cuidar do psicológico dela. Porque eu sempre associava muito as doenças com as dores emocionais. Isso eu sempre percebia, que uma pessoa ela era doente, ela tinha sempre uma dor emocional, uma tristeza, ou uma raiva, um ressentimento. E desde cedo eu passei a estudar muito essa parte por mim, lendo livros, para eu poder compreender um pouco melhor aqueles pacientes que eu atendia. De muito cedo eu comecei a trabalhar na faculdade, eu já me associei a um professor que era um osteopata e percebi o quanto ele era diferente. Porque aquele profissional da saúde, ele olhava, ele tratava, além de tratar com as mãos, ele já tinha um olhar diferenciado para o outro. Ali começou a minha vontade de ser osteopata. Para quem não sabe, o osteopata, ele é um especialista da área da medicina, que ele vai cuidar do corpo, não só do sistema músculo-esquelético, como o fisioterapeuta faz, mas ele também trabalha com a parte visceral, com a parte do sistema vascular, o sistema geral. Então, ele olha também a parte visceral, o funcionamento das vísceras e o sistema nervoso, através da coluna e de nervos cranianos. Então, ele era um profissional bem completo, que associava todos esses sistemas, integrando no corpo e fazendo com que, através de manipulações nesse sistema, seja no músculo, na víscera ou na parte circulatória, liberasse aquele tecido para que o corpo fluísse melhor, tá? Então, a base da osteopatia é isso. Nós fazemos as liberações nesses tecidos, nessas estruturas, para que o corpo se equilibre. Porque uma das leis da osteopatia é: o corpo é capaz de se equilibrar desde que as estruturas estejam livres. Ok? Então, ali, nesse momento, por meados de 2005, 2004, eu me formo na osteopatia. E com isso eu tinha a minha vivência espiritual. Eu já estava há muito tempo estudando a parte espiritual. Eu vinha mais de um centro espírita mais tradicional. E ali eu comecei a me desenvolver. Encontrei a apometria, conheci as constelações familiares, isso dentro de um centro. E mais para frente eu fui me formando, fazia o meu reiki, fui formada em mestre reiki lá atrás, e percebia que tinha um lado energético muito intenso, mas eu não trabalhava, né, assim, conscientemente no meu consultório com essas práticas. Eu me restringia muito ao físico. Num dado momento, depois de eu estar formada já há um bom tempo, eu percebi que, por mais que eu mexesse naquele paciente, trabalhasse as dores dele, liberasse todos os sistemas dele, ele não melhorava. Então, e às vezes eu começava a entrar com alguma coisa, ou indicava algum tipo de terapia para ele, seja psicológica, ou mesmo uma terapia de constelação, às vezes num centro espírita, dependendo do que eu percebia com ele, ele voltava e começava a dizer que melhorou. Então eu falava, não, então acho que eu tenho que realmente me aprofundar nisso. Mas para mim ainda era muito difícil unir a espiritualidade com a ciência. Então eu
passei a estudar mais a mente. Aí eu fui fazer hipnose. Quando eu entrei para o Theta Healing, que é um trabalho de crenças, mas que envolve mais também a parte espiritual, ali foi uma grande chave, onde eu comecei a perceber que eu Uhum. poderia entrar. Mas eu ainda não tinha muita confiança de trazer para dentro do meu consultório de ciência, de medicina, porque eu ainda tinha muitas crenças em relação a isso. Como eu podia, Uhum. eu tinha uma insegurança, vamos dizer, um medo, né, de ser confundida com alguém mística, porque para ser um osteopata, poxa, eu estudei 10 anos, estava nas ciências, então isso ainda era uma questão comigo, eu tinha muita insegurança em relação a isso. Até que eu fui trabalhando essas crenças, trabalhando crenças, limpando isso, e quando eu conheci a quântica, aí eu me aprofundei em estudar quântica. Aí quando você estuda a física quântica, você percebe que está tudo junto, ligado, e não tem mais jeito. Aí eu já tinha liberado as minhas crenças, já estava compreendendo bastante sobre esse universo mental, emocional, espiritual, energético, onde eu manifestava no físico. Ali foi um pulo, isso eu estava em meados de 2018. Aí foi fácil. E de lá para cada vez mais aí eu comecei a estudar as ferramentas quânticas, as mesas quânticas, esse universo mais quântico, usar mais o lado espiritual do indivíduo, unindo tudo isso. E aí eu dei um salto quântico no universo de observar o ser como um todo. Saber quando o problema estava, conseguir observar assim da pessoa que vinha até o meu consultório, até os meus atendimentos, ou de alguma forma precisava de algum auxílio, se era uma questão mais espiritual, mais emocional, mais mental, sistêmica, espiritual, ambos, todos, agora eu já tinha mais ferramentas para lidar com cada um deles, forma de observar mesmo, de tratar. Tá? Então, quando a Ana me convidou para falar desse tema, eu falei, é o tema realmente que hoje eu vivo, eu trabalho, e já tive muitos resultados, eu já tenho muitos atendimentos, então eu falo que é sempre uma caixinha de surpresa cada pessoa. Cada Sem pessoa. dúvida. Cada Porque é único, né? é, É um ser único. cada pessoa está num nível de entendimento, a gente saber também como entrar no nível de entendimento dela, poder dar a ela aquilo que ela pode. Tem pessoas que são muito fechadinhas numa caixinha. Então a gente trabalha naquela caixinha dela e vai tentando trazer um pouquinho mais de uma coisa, uma pitadinha de abertura para essa caixinha. Às vezes a caixinha não abre, ela só expande um pouquinho. Tá tudo bem, é o que ela pode. Mas uma coisa que me veio muito para trazer para início dessa nossa conversa é da gente conseguir, nesse primeiro momento, perceber o que é o nosso corpo, como a gente pode olhar para esse corpo físico, como a gente pode olhar para o corpo mental, o emocional, para que a gente possa se alinhar para chegar com mais fluidez nesse corpo espiritual. E quando a gente consegue estar alinhado no nosso físico, no nosso mental e no nosso emocional, o espiritual, ele é muito rápido. A gente conecta, porque ele está dentro da gente. E se a gente consegue esse vazio que ele é dentro da gente, é muito mais rápido da gente se conectar a esse nosso eu superior. Né, Ana? Então, eu acho que... Ô, Paty, antes da gente entrar nesses aspectos, que é onde a gente vai aprofundar hoje, eu percebo também como terapeuta, ó, a Suelen falando aí, você é maravilhosa, Paty, transforma vidas. Ai, que maravilha. Deixa eu só dar as boas-vindas também a quem acabou chegando depois, né, aqui com a gente. Estamos aqui com Patrícia Magalhães, nossa convidada de hoje, médica fisioterapeuta, osteopata, uma pessoa que trilhou a jornada da espiritualidade, vem trilhando, como ela acabou de explicar para a gente aqui. E, Paty, como terapeuta, eu percebo aqui uma dificuldade das pessoas entenderem, e daí eu quero trazer essa pergunta para ver o teu olhar, como é que você explicaria isso, né? Porque já várias pessoas estiveram aqui trazendo explicações diferentes e, obviamente, cada uma à sua maneira, né? Muitas vezes é difícil, é desafiante para as pessoas entenderem como as emoções, que é algo que não é palpável, que não é visível, como elas afetam o corpo físico, que é palpável, né? Que é material.
Ou então, como é que os pensamentos negativos, por exemplo, ou positivos, como é que eles afetam a mesma coisa o corpo, visto que os pensamentos é intangível também, né? Tá nesse campo do invisível. E aí afeta o corpo físico. Então, como que essas partes, né? Mental, emocional e espiritual também, né? Se você achar que pode incluir aí, como é que essas partes de nós influenciam o corpo físico, que é matéria, que é físico, que é palpável? Bom, uma resposta que eu vejo bem científica assim, para a gente olhar são as liberações das neuroquímicas que essas sensações nos oferecem. Então, eu tenho quando eu sinto quando eu sinto raiva, nós vamos ter liberações de químicas importantes afetando o nosso corpo. Nós vamos entrar num sistema de alerta. Toda vez que eu tenho sensações de raiva, de remorso, de mágoa, de ódio, eu tenho o meu corpo quimicamente tentando trabalhar com tudo isso, liberando um monte de GABA, de cortisol, inibindo serotoninas e endorfinas e fazendo que eu tenha uma modificação dos meus tecidos. O Hammer, ele falava muito sobre isso na Nova Medicina Germânica, que ele falava assim, que doença é outra coisa, tá? Então, o que ele percebeu ali? Quando ele teve eu não sei se você conhece a história do Dr. Hammer, mas ele era um oncologista, um alemão oncologista e radiologista. E após ele perder o filho dele, um mês depois ele estava com câncer no testículo e a mulher dele na mama, tá? Então, o que o Hammer pôde... Aquilo chamou muita atenção dele, o câncer no testículo e na mama, os lugares, perda de filho, testículo e mama. E ele passou a estudar profundamente qual era a relação das pessoas que tinham o câncer com aquilo que elas tinham vivido. Então, após ele fazer 40.000 estudos de caso, ele deixa para a gente um vídeo, que é a Nova Medicina Germânica, explicando como que o tecido biológico, como o tecido físico do indivíduo ia modelando frente a tudo aquilo que a mente e as emoções dele iam percebendo. Tá? Então, esse foi o primeiro estudo que eu fui fazer depois para perceber de onde vinha a dor. É como que o emocional afetava no físico. Eu queria compreender não na parte psicológica. Porque se a gente for estudar, tem muita coisa da psicologia falando. Mas eu queria entender mais biologicamente, como você me perguntou. Então, ali, o que ele foi percebendo? Que existiam propósitos biológicos de sobrevivência no corpo frente àquilo que a mente percebia, frente à emoção que ele gerava. Então, um indivíduo, por exemplo, vamos contar o próprio caso do Hammer. Quando ele perde o filho dele e vive aquele estado de solidão, aquele estado depressivo dele, de ter perdido, o luto de ter perdido o filho dele, o cérebro dele, automaticamente, o subconsciente, né? Preciso fazer mais filho. O corpo vai dar um jeito. O testículo começa a desenvolver desfreadamente para que ele tivesse mais filho. A mãe, com a preocupação de estar perdendo o filho, a dor de estar perdendo o filho, tendo que cuidar daquele filho, as mamas, os gânglios começam a aumentar para ela dar leite. Não faz sentido, porque ele tinha 18 anos. Mas, psicologicamente, biologicamente, era como o corpo dela podia se desenvolver frente àquilo. Então, então ele traz, e aí assim ele vai contando caso por caso, foram 40.000. Então ele consegue descrever qual que é a função, qual que é o propósito biológico de cada tecido. Bexiga é território. Eu tenho um problema no meu território, me sentindo invadida, me sentindo medo, sentindo alguma coisa, eu vou ter um problema na minha bexiga. No cachorrinho sai fazendo xixi para marcar? Ali eu vou ter um problema na minha bexiga, eu vou ter uma cistite, alguma coisa, me mostrando que o meu território se encontra em perigo. Olha, então, a
medicina germânica, ela foi uma chave muito grande para essa questão da modificação do corpo frente às questões psicoemocionais. Porque o psicoemocional é muito junto, né? O que a mente pensa, logo eu sinto. Eu penso, logo eu sinto. Então, essas duas crenças e emoções, ele traz isso. Então, essa foi um grande estudo que eu gosto de... Eu estudei a medicina e eu demorei muitos anos, acho que eu demorei uns 8 anos para trazer ela para o consultório. Eu vivi ela primeiro. Uhum. Eu tinha que ver nos meus filhos, em mim. Quando eu percebo tudo isso, eu fiz ela de novo. Opa, isso é real. Aí depois, tá. Aí fiz de novo. Aí até que eu fiz 4 vezes esse estudei, sabe? Aí sim eu pude trazer, porque agora sim era real. Eu consegui anotar, perceber. Por acaso teve um conflito assim, e era certo. Então, isso foi muito bacana para poder perceber como o universo... Ah, e uma coisa muito legal, Ana. Teve um momento que Então, eu tinha estudo da germânica e estava começando a estudar o Theta. Então, eu tinha uma colega que ela já estava bem avançada no Theta e eu pedia para ela assim, olha, eu tô com um paciente assim, assim, assim. E eu sabia que era mental. Então, até então, eu já sabia diagnosticar, mas eu ainda não sabia como tratar bem. Tinha algumas técnicas, não era muito, mas eu queria um teste. Vamos lá. Olha, ele deve ter alguma crença relacionada a isso, isso e isso. Ele tem um problema, desculpa, eu não falava ele deve ter um problema relacionado à crença, não. Ele tem um problema na bexiga. Veja para mim, quando ela voltava contando as crenças da bexiga, eram as mesmas do Hammer. Olha só que interessante. E a Havaiana não teve contato com nova medicina germânica. Ou se teve, casou, isso foi perfeito. Porque é incrível como as crenças dela traz linkada perfeitamente na nova medicina germânica. Então, você pode tratar para um lado, para o outro. No fundo, você vê que está tudo casando e tudo conversando. Tudo interligado, né? Tudo interligado. Então, a gente aqui, nesse momento, a gente percebe o quanto que a mente ela tem poder sobre o nosso corpo. O nosso corpo vai se moldando frente ao que a mente percebe. Por isso é muito importante a gente perceber como é que está o nosso corpo. Então, hoje, para a gente... Eu trouxe para a gente, Ana, aqui, algumas perguntinhas para a gente ir percebendo como é que a gente está ligado com esse corpo. Só trazendo mais, antes de trazer as perguntinhas, tem uma coisa também bem interessante. Nesses meus estudos, eu também estudei bastante traumas, tá? Então, o trauma, ele é muito interessante. Porque quando o indivíduo tem trauma, dentro do cérebro dele também tem muitas modificações. Frente ao trauma que ele sobreviveu, ao trauma que ele passou, ele desconecta um pouco de algumas partes dele. Tanto do reconhecimento de estrutura físicas, por isso até mesmo que eu trago algumas perguntas que eu acho que é fundamental as pessoas pararem para observar, porque muitas vezes com trauma, e trauma a gente não está falando de grandes coisas. Traumas, gente, pode ser traumas emocionais, que nós vivemos quando pequenos, na nossa casa, com as nossas mães, com as nossas expectativas e com a criação que os nossos pais vieram, muitas vezes um pai ausente que tinha que correr para fora e vir, e nós crianças esperávamos. Mães super atarefadas, muitas vezes sem o emocional equilibrado, algumas tóxicas, algumas ausentes, enfim, com todas as questões que elas tinham. Nós não tínhamos o preparo, a psicologia, as condições de consciência que nós temos hoje, era do jeito que era. Então, nós, crianças, sofremos com isso, certo? Nós hoje, assim, já damos pequenos traumas nas nossas crianças, porque é nato do ser humano, nós não conseguimos suprir o outro perfeitamente. Então, essas questões que nós sofremos quando pequenos geram traumas. E esses traumas, muitas vezes, nos desconectam de nós. Como? De nós, na nossa parte física, na nossa parte emocional e, consequentemente, na nossa parte espiritual. Se eu não estou alinhado, lembra? Eu desconecto lá em cima. Então, muitas vezes as pessoas elas não têm consciência do corpo delas e não sabem que não têm. Elas não têm consciência.
eu encontrar pessoas, como eu disse, eu sou osteopata, então eu mexo com o físico, eu toco nas vísceras, eu toco nos nervos, eu toco nos músculos, no sistema circulatório, eu converso com o sistema crânio-sacral, eu percebo o equilíbrio de um com o outro. Então, muitas vezes eu percebo ali que tem lugares que ele não sente, ele não percebe, ele não se conecta. Ele perdeu realmente essa conexão. E às vezes tem uma dor ali que está me contando uma história de uma coisa que passou por tanto tempo. Então, às vezes, ele vai precisar de algumas sessões para ele conseguir conectar com aquele físico, para conectar com aquele emocional, para poder liberar as crenças que vêm por detrás disso. Isso é bem interessante. Sem dúvida. É muito interessante. Nisso que tu está trazendo, eu quero aqui interagir com a galera um pouquinho para vocês não ficarem só ouvindo a gente, né? Contem aqui pra gente, tem alguém aqui que tem na sua vida ou conhece alguém que está tendo algum desafio, né, de saúde, por exemplo, sei lá, problema de rins, câncer, rinite, alergia, algum desequilíbrio físico Problemas né, Ana, que é bem comum. Sim. E pudesse trazer aqui, ó, no chat aqui pra gente, pra Patrícia dizer, olha, isso aqui tem a ver com crenças dessa área, isso aqui tem a ver com crenças de outra área, só pra gente interagir um pouco mais com vocês aqui, né, pra gente não ficar só num diálogo, eu e Patrícia, e poder ouvir vocês também. Então, contem pra gente aqui, ou doenças que você já viveu, que você já teve, né, ou que está tendo. Escreve aqui pra gente saber, né, e Paty, enquanto a turma vai escrevendo, eu vou contar uma coisa aqui bem pessoal, né? Eu estou fazendo tratamento com um osteopata aqui em Curitiba, você sabe disso, né? A gente já havia conversado. E eu estou indo para a terceira sessão agora. E aí, na segunda sessão, eu lembrei, olha só que interessante, né? O médico, né? Eu vou chamar de médico porque é como eu identifico, né? O médico me perguntou, olha, eu fui tratar o pescoço, que foi as dores que eu comentei com você, né? Dores no pescoço, essa região aqui, nuca e tal, né? E aí, na primeira sessão, ele falou assim, na segunda sessão, ele falou assim, olha, o que eu percebo aqui através da técnica da osteopatia é que tem algo preso aqui dessa tua região superior, mais aqui para a região da bexiga, mais para baixo, aqui na região do ventre. Aconteceu alguma coisa? Você fez alguma cirurgia? Né? Você fez algum movimento que pode ter gerado algum trauma no teu corpo e tal, alguma coisa? E eu, não lembro, não tenho, não fiz, na hora, né? Não sei, não e tal. Ok. Uns 2, 3 dias depois eu lembrei de uma cirurgia que eu tinha feito lá nos meus 20 e poucos anos, na virilha, para tirar um pelo que tinha encapsulado, né? E na época da cirurgia, quando o médico foi retirar a cápsula, né, do pelo, em vez de cortar o músculo no sentido da musculatura, ele cortou contrário na musculatura, né? Eu não tinha conhecimento nenhum, né, daquilo. Só sei que passou, eu fiz essa cirurgia, tudo mais e tal. E aí passaram-se anos e anos e eu tinha uma íngua naquela região daquela cirurgia. E assim, ela estava ali, mas eu nunca dei muita atenção a ela, né? E aí eu lembrei disso 2 dias depois do primeiro atendimento. Aí no segundo atendimento eu contei para o médico, né, o que eu tinha lembrado. E aí ele foi mexer nessa parte lá dessa cirurgia e tudo mais. Menina, quando ele mexeu lá embaixo, nessa parte onde tinha essa cirurgia, isso aqui soltou pra caramba. E daí ele foi trazendo também algumas informações a respeito do trauma, dos aspectos que estavam conectados ali. Eu achei mega interessante, porque na minha cabeça, jamais eu iria conectar uma cirurgia lá na virilha
com as dores que eu sentia no pescoço. Muito é. O nosso corpo é conectado dos pés à cabeça pelas fáscias. E ele vai contando pra gente as histórias que nós passamos, que nós sofremos. É bem... Aqui teve bastante... Vamos lá, vamos olhar aqui o que nós tivemos aqui. Né? Vamos ver aqui, ó. A Tânia diz assim, eu mesma vivo trabalhando a questão da obesidade. Obesidade, o que você pode falar pra gente, Paty? O que pode estar conectado gerando obesidade? Tá, olha, a obesidade, o Hamburg que ele percebeu, vou falar numa visão germânica, tá? Mas também numa visão do todo que a gente percebe, tá bom? Então a obesidade, ela tem muito a questão, ele falava do prófego. O prófego é o isolamento. Geralmente as questões da obesidade, ela tem muito a ver de a pessoa se sentir isolada, sozinha, uma profunda solidão. Então ela tá vinculada com isso. Tá? Então, essa solidão, esse isolamento faz com que, às vezes, eu tenha essa necessidade de comer bastante. Tá? Então, ele dizia assim, um peixe fora d'água. Então, ele sempre colocava as questões da obesidade com isso. E eu vejo muita obesidade também com questões de autoimagem, tá? E muitas vezes eu me escondendo de algo que eu realmente eu não aceito uma realidade, talvez de algum momento algo tenha me parecido perigoso no meu território, então eu me escondo de uma forma onde eu vou perdendo a forma do meu corpo por questões mesmo aí de não me sentir segura com a feminilidade, com a beleza, com as curvas, ou seja, homem, né? Eu falo feminilidade que é no seu caso. Tá? Então, a obesidade, ela tem essas questões. Tem a sinusite agora. A sinusite, ela tem muito a ver com a sinusite é o que eu cheiro, né? Aquilo que eu inalo, percebo que não é muito bom. Então, algo que me inflama a partir dos meus seios, a partir do meu olfato. Tá? Então, eu tenho muito essa questão da sinusite com a inalação, com a percepção do meu ambiente, não sendo tão seguro novamente. Eu gosto muito, sabe, Ana, uma coisa que eu não falei, mas assim, quando a gente pensa, lembra da escala de Maslow? A escala de Maslow, lá embaixo, a segurança e a fisiologia e a segurança. Então, elas são necessidades básicas. São as básicas. E geralmente as doenças elas vão pegar sempre na básica ali. São questões primordiais, nossa, tá? É claro, essa falando em questões mais primárias. Não é só isso, não. É porque elas vão falar mais em questão de segurança e fisiológica, elas vão pegar mais as questões mais endógenas. Seriam aqueles cânceres mais malignos, que é respiração, reprodução, alimentação e digestão. Tá? Então, esse aqui é o outro assunto. No próximo momento a gente entra nesse, porque senão vai ficando muito grande minhas respostas. Tratei problemas ginecológicos, a Patrícia sentiu uma cólica no final do tratamento, já tenho sentido melhora. Bom, aqui... Problemas ginecológicos pode estar conectado a que tipo de crenças ou situação? Sempre os problemas ginecológicos, eles têm sempre a ver com a sexualidade. É muito o que o nosso corpo faz, tá? Então, se eu tenho problemas ginecológicos, a gente sempre pode pensar em questões sexuais, tá? Então, às vezes, são comportamentais. Não apenas o ato sexual em si, mas um problema ali com o parceiro, um desafio nesse sentido, tá? Tá. Dores lombares. Então, as dores lombares, elas têm... Bom, a lombar, a gente já está falando de sistema musculoesquelético, já não é um sistema profundo e endógeno, como eu falei. Então, a lombar é o sistema musculoesquelético é quem nos apoia, certo? A gente se locomove através dele. Estrutura, né? Da estrutura. Quem nos estrutura.
Então, o sistema musculoesquelético ele está sempre falando disso. A capacidade de eu passar, atravessar, me apoiar. E a lombar, como a própria vértebra, ela é uma vértebra de apoio. Então, dores na lombar é sempre quando eu não me sinto apoiado. Ou quando eu não posso apoiar alguém, eu me sinto incapaz de dar um apoio para o outro. Porque muitas vezes, num sentido figurativo, a nossa mente, ela percebe não só o que acontece comigo, pode acontecer com meu filho também, com a minha mãe, ou eu não me sinto apoiado, ou eu não apoio, tá? Então tem a ver com os apoios nossos. Excelente, excelente. Ó, a turma gostou e tá todo mundo escrevendo perfeito, gratidão. Gente, vocês estão gostando? Gruda o dedinho aí no curtir, que é para, vocês sabem, né? Para a live disparar para muita gente aqui. Ou então compartilha. Desde já manda o convite aqui para a galera que você conhece assistir esse conteúdo e a fala da Patrícia, né? E aí, Paty, então agora vamos lá. Você já deu um apanhado aqui para quem trouxe, né, as suas percepções, contribuiu com a gente. Você já respondeu, já deu N dicas aí. Mas eu sei que você preparou algumas perguntinhas bem legais para a gente focar nesse lugar de autopercepção, autoconhecimento. Você podia trazer uma, duas perguntas só por conta do horário nosso? Eu sei que você tem atendimento também. Então, você poderia trazer uma, duas perguntinhas aí para cada área da vida, para a turma anotar e fazer um trabalhinho de casa? Tá, vamos começar no físico, né? Então, no físico, eu pensei assim, ó, você cuida e se sente preparado para o seu dia a dia, do seu físico? Porque o cuidar não é apenas a ginástica é uma, ela faz parte, mas a alimentação, qual que é o prazer que você tem de também fazer isso? Porque tudo eu faço a ginástica, mas é muito chato. Eu tô mandando uma informação que eu faço algo chato por ter que fazer. Posso até estar fortalecendo os meus músculos, mas e a minha serotonina? Ela vai ser liberada também pela parte metabólica. Mas como é que eu tô ao realizar aquele movimento? Por isso que muitas vezes estira. Existem traumas importantes. Quando você vai perguntar, ou a pessoa estava com a cabeça não sei onde, ou estava fazendo porque não gostava. Então, se você existe uma entrega daquilo que você prepara, da sua preparação. Como é a sua nutrição? E essa nutrição eu quero que vocês coloquem não apenas no fato do que vocês ingerem, como vocês ingerem a nível alimentar. Se vocês têm alguém que também cuida da sua nutrição, porque muitas vezes a gente não tem noção de como se nutrir bem. Se nós não estudamos a parte nutricional, se nós não passamos por um nutricionista, é igual fazer ginástica. Você só vai saber fazer ginástica, ir lá, pegar os aparelhos, você já passou por muito tempo na academia, já teve vários personagens trainer, aí você já sabe fazer mais ou menos. Mas você já sabe. É igual de nutrição. Às vezes eu já sei. Eu como colorido, basta. Certo? Então isso é muito importante de saber disso. Quanto de água nós ingerimos? Isso é fundamental. Água, nossos músculos, nossos ossos são feitos de água. Nossas vísceras, nosso sangue. E o nosso corpo é inteligente, Ana. Ele vai mandar água para o sangue. Lá precisa. Para as articulações, precisa muito não. Para músculo, não precisa muito não. Líquido cérebro espinhal precisa. Mas tem determinadas partes que vão faltando. Tão simples quanto atendo 10 pacientes, 15 pacientes por dia. Quando eu vou olhar, 4, 5 deles não tomam água. E aí, o problema de rins é o básico, né? Para quem não toma água. O problema de rim, ele é um dos últimos, assim, ó, lá na frente. Mas antes ele tá tendo muita... Porque o rim, ele vai aparecer, mas depois que já forçou muito. Mas quem fica antes sem água as nossas articulações, os nossos músculos, o nosso sangue mais denso. Começa a endurecer, as articulações começam a endurecer. Se dificulta a nossa digestão, dificulta a nossa excreção. Se eu não excreto bem, eu fico inchado e enfesado. Eu vou modificar minhas emoções. Então, ela é fundamental para as minhas emoções, inclusive.
tá? Então, assim, são coisas super importantes que às vezes a gente não pensa. Pensa só nisso, lá no rim. O rim já tá na falha. Se você pegar rim, é que já tá muito grave, tá? Mas tem muitas coisas antes que vão sofrendo. Então, às vezes eu vou ter lá desgastes importantes que não voltam mais, porque eu fiquei com muito tempo desgastando o meu corpo por falta dela, tá? Olha, muito especial isso que tu tá trazendo. Eu passei por essa experiência. Eu quase não tomava água quando eu trabalhava no corporativo. Quase não tomava água. Eu esquecia. Eu esquecia. Eu vivia tão na rotina, no workaholic, na loucura do dia a dia, que eu esquecia de tomar água. Resultado, um dia voltando de uma viagem, e olha que era uma viagem de férias, menina, eu não levantei da cadeira do avião. O meu quadril travou completamente. Completamente. Nessa época que eu não tomava água. Eu esquecia. Eu esquecia. E aí, olha, vou te falar, foi um tratamento muito dolorido. Então, Muito dolorido. e você sabe que essa coisa do quando você estava falando lá do esquecimento e tudo, as pessoas ficam no automático, muitas vezes elas vão perdendo funções muito importantes. Por exemplo, outra função que eu vejo que é muito atrapalhada e muito sobrecarregada, que a gente tem muitas disfunções, é a bexiga. As pessoas do corporativo também não vão no banheiro quando sente vontade. Então, elas estão frequentemente mandando para o cérebro a informação: não é verdade, não precisa ir no banheiro agora, aguenta. Então, o que o cérebro passa a fazer? Nós somos um reflexo daquilo que nós Uhum. alimentamos. Se eu respondo, eu também não envio mais. O cérebro passa a não enviar a informação de que você precisa com a urgência no banheiro. O que é que vai acontecendo? Você vai perdendo esse controle miccional. Até que você começa a ter disfunção de urina, incontinências urinárias, por carga excessiva na bexiga e falta de reflexo neurológicos. Olha isso, gente, que loucura. Entendeu? Então é muito importante a gente tá percebendo como é que essas coisas vão acontecendo com a gente, como é que a gente está conectado mesmo com as percepções do nosso corpo. Uhum. Falou que vão sendo. O cérebro vai modificando para sobrevivência. Tá? Ele vai se adaptando a tudo que você vai dando para ele. Sono. Sono é super importante. Nós temos que dormir bem. Uma coisa muito importante, Ana, nós temos o sistema de regulação autonômico. O osteopata deve ter te falado um pouco, não sei se chegou a entrar. Mas nós, nesse momento que a Ana fala que a gente vive na vida, correndo para cá, correndo para lá, fazendo isso, preocupando, a gente está no sistema simpático. E como a gente sabe, e para a gente dormir, para a gente digerir, para a gente reparar, é o parasimpático. Como eu sei se o meu sistema autonômico ele está funcionando bem? Eu tenho boa digestão, eu tenho bom sono, eu excreto e digiro bem. Essas três perguntas já me mostram se o sistema parasimpático está funcionando bem. Eu tenho boa cicatrização. Eu faço atividade de vez em quando eu lesiono. Vixe, se eu lesionar demora muito. Não, rapidamente eu dou um repousinho e tal. Rapidamente eu já estou bem. Então é o sistema de reparo. Aqui eu sei que não está bem. Ou sei se está bem. Então aqui essas são perguntas importantes para o nosso físico. Tá? Quando a gente pensa em emocional, uma das primeiras perguntas que a gente tem que fazer para emocional, que a gente pode olhar, é como eu acordo. Qual é a emoção que eu tenho quando eu acordo? Que ele também vai estar muito ligado ao meu físico. Se eu reparei bem, se eu dormi bem, se esse parasimpático atuou bem, o meu fígado não está cansado, eu fiz todo o ciclo circadiano, todo o metabolismo, eu devo acordar disposto. E quais são as emoções? Mais um dia, tudo de novo. Eu sinto meio triste. Ou eu já tô ansioso, agitado. Nossa, tô atrasado. Qual que é a emoção que você acorda, né? Porque tem gente que já acorda atrasado, levantando meio... Tem uns que estão muito agitados e outros estão muito lentos. E qual é a emoção que gera aí? Um pouco de depressão, um pouco de ansiedade? Boa. Então, essa é importante da gente dizer. Porque muitas vezes, gente, a gente acha que a gente
Se a gente começar a cuidar do nosso físico, vai melhorar muita coisa no emocional. E aí eu olho pro emocional e cuido do emocional, vai melhorar o físico. Uhum. E isso vai junto. Sim. Sabe? Isso, são casadinho. É muito interessante isso, tá? E quando aí se a gente sai um pouco do como eu estou, como eu acordo, na hora do almoço, eu tenho uma parada no meio do meu dia, eu dou um tempo em algum momento do meu dia para fazer uma refeição verdadeira, eu me conecto com isso. Como eu me sinto quando eu vou comer, eu tenho aquele tempo ali. Qual é a conexão que eu tenho emocional com a comida? Estado de presença também, né, Paty, nesse momento, né? Total estado de presença. Porque, gente, viver alinhado é viver na presença. Não tem outro jeito. E viver na presença é viver no vazio. Eu não anseio, eu não temo. Eu estou na presença, eu estou em paz. Eu posso fazer um monte de coisa, mas no momento que eu vou comer, eu paro, eu agradeço, eu abençoo, eu limpo qualquer carga energética que tem naquele alimento, eu envio e eu como. Eu estou feliz. Eu tô feliz mesmo, eu tô bem nesse momento de comer, mesmo que seja 5 minutos que eu tenho. Opa, eu estendo para 10, porque se eu comer em 5 pode não ser tão bom. Mas qual é a qualidade desse lugar? Qual é a emoção que tá em... Nossa, eu só almoço correndo, eu nem percebo eu almoçando. E emoção, né? Tem gente que não consegue fazer emoção. Se você não consegue se conectar com a emoção, a gente já precisa trabalhar o emocional. Porque ele vai, eu pergunto do emocional, ele escreve no mental. Ah, qual é a emoção que você tem? Ah, eu fico preocupado. Não, eu tô perguntando. Eu fico preocupado, não. Eu fico pensando, eu estou agitado e não tem emoção. Porque preocupado já é uma emoção, né? Então é importante perceber qual é a emoção. Você conecta com as suas emoções? O que você fica pensando emocionalmente durante o dia, quando não está trabalhando? Quais são as emoções que aparecem na minha mente? Porque a emoção ela vai aparecer na mente, né? Eu não consigo perceber muito no corpo, na mente. Eu fico ressentida. Eu lembro das brigas com a minha mãe, eu lembro da briga com meu marido, eu lembro que eu fui traída, eu fico lembrando da... Então eu vou percebendo o que está passando pela minha mente durante o dia a nível emocional. Raiva, remorso, ressentimento. Os R's são importantes. Raiva, remorso, ressentimento e rancor. Anotem. Existe raiva, remorso, ressentimento e rancor que rondam a minha cabeça durante o dia? Anota. Eu preciso liberar essa raiva, remorso, ressentimento e rancor. Isso é importante. E o que seriam as crenças mentais? É mais difícil da gente pensar em crença. Como é que eu sei que eu tenho uma crença limitante? Muitas vezes eu não sei. Às vezes eu sei. Às vezes eu não consigo ter um relacionamento saudável. Mas eu acredito que todo homem não presta. Pode anotar aí, todo homem não presta. Você nunca vai ter, gente. A gente conecta com aquilo que a gente acredita. Se o homem não presta, você vai só conectar com o homem que não presta. Dinheiro é sujo. Ah, dinheiro é sujo, seu pai dizia. Todo rico é desonesto, gente rica é desonesta. Tem muitas essas crenças de pobreza. Então, se você não consegue a prosperidade que você quer, vai perceber como é que você lida com o dinheiro. Pega esses livros de crença, gente, tem vários. É muito fácil. Você vai olhando e fala, crença limitante. É relacionamento? Qual é a crença limitante que você tem em relação a relacionamento? Então, a gente vai observando nesses espaços nossos de mente, quais são as crenças, qual é a área da sua vida que você tem mais dificuldade de saúde? Ah, eu tô ficando velho, é normal ficar com dor. Uma crença limitante! Não tem nada disso, contaram isso pra gente, a gente pegou! Bem, Ana, eu acho que é isso. Estamos acabando com o nosso tempo, né? Falei tanto, mas, gente, vai compreender como a gente se conecta com o corpo, com a mente e com as emoções e começar a fazer. Escrevam os pensamentos durante o dia, as emoções, aquela área da sua vida que você percebe que você tem uma dificuldade, uma crença. Vai escrevendo, que aí a gente pode trabalhar com elas. A gente pode chegar. olha, eu vejo assim, ó, foi tanta expansão nessa live que o tempo voou e a gente nem viu.
A gente nem viu, ó, a galera pedindo aí para falar mais, né? Bom, gente, foi só a primeira. Imagina o que vem aí ao longo do ano, nesses encontros com Patrícia Magalhães, nossa querida amiga aqui que está com a gente hoje. Se você gostou dessa live, diga aqui, diga se é para Patrícia voltar. Conte aqui pra gente, fale aqui, escreva aqui se é para ela voltar. Eu quero que ela volte, porque eu aqui aprendi muito já só nesse encontro de hoje. Ó, fantástico, quero mais, olha aí, ó. E eu quero saber também se vocês vão ajudar a gente a divulgar essas lives, gente, porque, olha, esse conteúdo trazido dessa forma, com essa leveza, com essa facilidade, com essa simplicidade e, ao mesmo tempo, tão profundo, não é para qualquer pessoa, viu? Não é para qualquer pessoa. Então, Patrícia, fico muito feliz e, assim, eu tô feliz com a galera lá de cima que falou para te convidar para vir para cá, viu? Eu vou bater um papo com eles lá e vou dizer, ó, ó, acertaram. Ó, todo mundo aí querendo que você volte aí, porque realmente foi muito bom. E eu tô muito, muito feliz mesmo da gente dar esse pontapé inicial aqui nesse encontro de hoje, dessa forma como foi, com essa energia como foi, né? Gente, Patrícia está em São Paulo, né? Você faz atendimento online? Sim, eu faço atendimento online, aí dessas questões emocionais, mentais, espirituais, sistêmicas, aí eu trabalho. E mesmo quando eu percebo, Ana, que tem alguma coisa física, eu falo, olha, agora eu preciso que você procure um osteopata. E aí eu indico ao redor, na cidade onde as pessoas estão. Porque tem hora que é hora de mexer no físico. Tem hora que as outras ferramentas dá para trabalhar online, sim. Então, olha, se vocês querem aí, né, algum de vocês que está aqui conosco, ou você que está assistindo essa gravação, sente, né, de fazer um contato mais estreito aí, mais pessoal com a Paty. O perfil dela fica marcado aqui na live. Então, Paty, querida, muito grata, viu? De verdade, foi muito Estou especial. muito feliz também de poder contribuir aí e seguimos juntas. Desejo mesmo um ano de muita expansão aí no seu canal, com essas pessoas. E nos Vai, encontramos em breve, tá bom, Ana? Um beijo para todos vai vocês ser, e até vai mais. ser para nós. Até, amada.